Rapaziada, beleza? Azor na área. Eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Vocês já pararam para pensar aonde vocês estarão daqui a 50 anos? Daqui a 100 anos? Vocês já pararam para pensar? Vamos lá, a galera que tem 18 anos, que está me assistindo, matematicamente falando, vocês estariam com 118 anos, né? Pois bem, muito difícil chegar nessa idade, concorda? Vivo? Pois é. Sobre esse tema, eu gostaria de conversar com vocês e trocar uma ideia sobre uma coisa que ninguém pensa. Muito pouco de nós pensamos sobre isso. Sobre uma coisa chamada eternidade. Ou melhor, será que existe vida após a morte? Eu sou um cara que eu gosto muito de procurar saber, me inteirar das coisas, sabe? Não ficar leigo nos assuntos. E a vida após a morte sempre foi um assunto que me chamou a atenção pelo fato de ser uma coisa desconhecida. E que nos mostra que as pessoas que vão embora, que partem dessa vida, todos nós iremos. Mas que as pessoas que partem, elas não voltam. E nós nunca sabemos como está essa pessoa após a morte. O que nós entendemos é que as pessoas que partem, elas não voltam mais. Eu perdi meu avô recentemente. Não tive muito relacionamento com ele, mas uma coisa eu sei: uma vez ele sendo sepultado, nunca mais irei vê-lo. E isso é uma coisa que me dá uma certa aflição, porque é um desconhecido, né? Você não sabe onde está a pessoa, para onde ela foi, se ela está bem, se ela está mal, se ela está feliz, se ela está triste. E com base nesse assunto, é um assunto totalmente off-topic do meu canal, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade onde eu tenho um alcance legal no YouTube. Afinal, o YouTube é uma coisa magnífica, uma ferramenta extraordinária, onde a gente pode apresentar o nosso conteúdo, e isso abranger o mundo inteiro, pessoas de todo lugar do mundo poder assistir o seu conteúdo, né? Então, galera, vocês já pararam para pensar aonde vocês estarão daqui a 100 anos? Muitas das vezes nós temos o nosso corre-corre, nosso dia, e a gente sempre está preocupado com o que a gente vai comer, com o carro que nós iremos comprar, se vai dar... Vamos olhar mais o nosso lado, né? O lado brasileiro da coisa. Nós que vivemos num país tão difícil, e a gente não tem tanto suporte do governo para ajudar a pagar as nossas contas do mês, a dificuldade que um trabalhador tem de pagar a escola do seu filho, e muitas das vezes não tem dinheiro para pagar uma escola, coloca o seu filho no ensino público, que não é tão bom assim. Então a nossa preocupação está sempre nas coisas cotidianas, não é verdade? A gente está preocupado com a parcela da casa própria, se vai dar para pagar, a conta de luz, a parcela do carro novo, se vai dar no orçamento ou não vai. E nesse corre-corre a gente acaba se esquecendo do principal. E qual é o principal? É onde nós iremos passar a eternidade, rapaziada. Eu não sei vocês, mas eu gostaria de compartilhar para vocês a fé que eu tenho. Eu gostaria de ajudar pessoas que ainda não encontraram a sua fé. Existiu um homem aqui na Terra, há uns anos atrás, milhões e milhões de anos, milhares e milhares de anos, melhor dizendo, que ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Em uma outra vez ele disse uma outra frase. Ele disse que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Alguns devem saber de quem eu estou falando, outros não. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um homem que existiu nessa vida, nesse planeta, e ele nos deu a garantia que todos aqueles que crescem nele, ainda que morresse, viveria. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o Filho unigênito de Deus. Ué, mas como é que você pode crer se ele de fato existiu? Pessoas podem perguntar, mas como você pode crer que ele era de fato Filho de Deus? Pois bem, se nós formos para o túmulo de Allan Kardec, por exemplo, nós iremos encontrar os dizeres: aqui jaz o túmulo de Allan Kardec. Se nós formos até o túmulo de Buda, ali estará escrito: aqui jaz o corpo, os restos mortais de Buda. Mas se nós formos em Jerusalém, em Israel, e procurar o corpo de Jesus Cristo, aquele que disse ser o Filho de Deus, estará escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu não conheço ninguém que tenha passado por essa vida e que tenha ressuscitado. Todos aqueles que vêm até esse mundo, todos eles nascem, crescem, outros se reproduzem, outros não, morrem com certeza, e será sepultado, e o seu corpo irá ser consumido pela terra. Mas não foi isso que aconteceu com o corpo do Filho unigênito de Deus. Então, o que acontece? O que muita gente não sabe é que nós, seres humanos, nós fomos criados por Deus. E o nosso corpo, ao contrário da nossa alma e espírito, ele morre. Mas a nossa alma e o nosso espírito não morrem. Eles vivem para sempre. Eles são eternos. Nós nunca deixaremos de existir. O nosso corpo, sim. Mas a nossa alma e o nosso espírito, não. Isso foi determinado desde o princípio, quando Adão e Eva cometeu o pecado contra Deus. O corpo não morreria, mas após o pecado, Deus disse que morreríamos. E para consertar o pecado do homem, o Senhor Deus, o Criador, Ele nos deu a maior prova de amor para com o homem. Mesmo nós tendo errado e falhado contra os mandamentos dele, Ele nos deu a maior prova de amor que Ele poderia dar. Ele trouxe o Filho dele a esse mundo, permitiu que ele fosse morto da maneira mais cruel e desumana. Muita gente acha que Jesus morreu porque ele não tinha opção. Muitas pessoas afirmam que Jesus morreu porque ele foi capturado pelos romanos, ou capturado pelos seus próprios discípulos, por Judas que o traiu, mas não. Jesus morreu porque ele quis, porque ele sabia que esse era o plano de Deus para com a vida do homem. Pois esse foi o meio que Deus, o Criador, deu ao homem a oportunidade de salvação. Porque uma vez que o homem traiu a confiança, desobedeceu Deus, assim como Satanás, o ex-querubim é um exemplo disso que nós estamos falando. Ele gozava de sabedoria, de perfeição, ele morava ao lado de Deus. Ao lado de Deus, eu digo, no mesmo lugar onde Deus estava, ali estavam os anjos de Deus, ali estava
esse ex-querubim. E aconteceu que esse querubim traiu a confiança de Deus, ele teve inveja de Deus, almejou estar acima de Deus e Deus o expulsou do paraíso. E deu a ele uma condenação. Condenação essa, que todos os seres viventes que não aceitarem o amor de Deus, o seu Filho, no seu coração, terão a mesma condenação. Você sabia disso? Então, galera, é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, sabe por quê? Porque eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu preciso falar de um assunto que vai muito além de carros e motos, de casa, de felicidade terrena. Eu quero compartilhar com vocês uma riqueza que só aqueles que têm sabem dizer o que é a verdadeira felicidade. Que a verdadeira felicidade não está num carro novo, não está numa moto nova, não está talvez num casamento bem sucedido. A maior felicidade que você pode ter nessa vida é você ter a certeza que você vai morar num paraíso, em um novo céu e uma nova terra, livre de pecado, livre de assassinato, livre de roubo. Jesus disse na sua palavra que não junteis tesouros na terra, onde o ladrão mina e rouba, mas antes juntai tesouro no céu, onde ali o ladrão não pode roubar. E como nós podemos juntar tesouros na terra? O primeiro passo para isso é aceitando a Cristo como seu Salvador. É no seu coração você tomar uma atitude e passar a ouvir o que Jesus diz na sua palavra. É com o seu coração você aceitar, acreditar, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para salvar toda a humanidade. E saber, meus amigos, que essa humanidade está perdida. Nós vemos que o nosso corre-corre, que a gente luta para dar o melhor para os nossos filhos. A gente luta para ser um cidadão bom, um cidadão honesto. Mas nós vemos que dia passa, dia vem, e os homens maus se multiplicam. Aqueles que cometem iniquidade, aqueles que fazem o mal, que matam, que roubam, que estupram. Nós vemos que a maldade está entranhada no homem. E que, de fato, esse aqui não é o lugar que nós queremos para os nossos filhos. Aqui não é o paraíso, como muitos afirmam ser. Que paraíso é esse? Onde, enquanto eu estou andando aqui numa BMW, tem pessoas que não tem nem o que comer. Que planeta é esse? Que paraíso é esse? Onde uns comem caviar, uns bebem água e outros não tem nem água para beber. Então esse mundo está perdido. Esse mundo não é o modelo de perfeição. E tudo isso ocorre pela maldade do homem. Nós vemos como a natureza está se virando contra nós. No Rio de Janeiro, essas enchentes, a ganância do homem cada vez maior. Esse não é o planeta definitivo para nós. E eu falo isso porque Deus, Ele nos assegurou, o Senhor Deus, o Criador de todas essas coisas, do verde que aí está, do céu que aí está, o dono do ar que eu respiro, Ele criou um paraíso para todos aqueles que creem no seu Filho, para todos aqueles que almejam justiça, para todos aqueles que estão cansados. Muitas das vezes nós colocamos fé em político, que esse vai ser o cara que vai nos salvar, que vai tirar a gente dessa... E aqueles que já morreram? E aqueles que foram vítima de catástrofe, de assassinato? E eles? O Deus que eu estou falando, o homem que eu estou falando, Jesus Cristo, Ele alcança tanto você que está me ouvindo, quanto todos aqueles que já morreram. Mas para isso é necessário tomar uma decisão em vida, acreditar nele de todo o seu coração, porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que nos dá a felicidade
E é o único que pode nos assegurar a vida eterna, rapaziada. Basta crer nele de todo o nosso coração. Esse é o segredo para todos aqueles que desejam ter uma vida feliz. Independente, você que tem 50, 60 anos, muitas das vezes você pode viver inseguro. Poxa, eu não consegui dar uma condição boa pro meu filho. Poxa, eu não alcancei o carro que eu queria. Mas eu vou te dizer uma coisa, que Jesus ele vai te dar muito além do que bens materiais. Eu não estou falando de bem material, estou falando de coisa invisível. Eu estou falando de eternidade. Um dia eu vou morrer e tudo que eu conquistei nessa vida vai ficar aqui. E aquilo que eu conquistei espiritualmente para Deus, fazendo bem a quem eu amo e aquele que eu não amo, é isso que vai contar para a vida eterna, rapaziada. Nós vivemos num mundo que vive muito o consumismo, bens materiais, a luxúria, valores que não vão levar a lugar nenhum, senão a perdição eterna. Do que adianta a gente ganhar esse mundo inteiro e perder a nossa alma, rapaziada? Então eu gostaria de abrir meu coração para vocês e compartilhar com vocês essa mensagem. Talvez muita gente não vai entender por que eu estou fazendo isso, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem, porque o caminho para esse mundo, o caminho para você jovem que deseja um futuro melhor, que deseja felicidade, vida plena, um corpo que não vai sofrer doença, um corpo perfeito, um corpo poderoso, nós podemos ter tudo isso aceitando aquele que morreu na cruz por amor a nós.